Olá, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal no YouTube. No vídeo de hoje eu vou falar sobre conservadorismo e movimento de direita. Muitas pessoas acham que são sinônimos. Se você é direita, você é conservador. Se você é de esquerda, você é progressista. Eu quero me contrapor a essa questão e vamos deixar bem claro do que estamos falando. O que é ser conservador? Ser conservador tem duas acepções. Tem uma acepção cultural e uma acepção política. Muita gente confunde as duas coisas. Conservador cultural é um conservador político e vice-versa. Não é verdade. Essas coisas não se confundem. Embora comumente andem juntas, mas elas não são a mesma coisa. O que é o conservador cultural? O conservador cultural é aquele que aprecia a cultura clássica. O conservador cultural prefere assistir um concerto de uma orquestra sinfônica a um espetáculo de rock and roll. O conservador cultural prefere ir para um baile onde se dança valsa, ao invés de dançar funk no baile funk. O conservador cultural prefere obras literárias clássicas, como Machado de Assis, ou autores até da antiguidade, como Sófocles, não porque são antigos, mas porque são clássicos. Então, o conservador prefere isso a expressões modernas, do tipo o desenho do Bob Esponja e coisas como essa. O conservador clássico gosta de se vestir como eu estou vestido agora, e não andar de boné e camiseta. Isso é o conservador cultural. É diferente do conservadorismo político. O que é o conservadorismo político? É aquele que quer manter as instituições como elas funcionando do jeito que elas estão, não pretende mudá-las. Isso é sinônimo de ser de direita? Não, não é. Por muito tempo, todo o século XIX e o início do século XX, todos os governos do mundo tinham inclinação para o liberalismo. E o comunismo não existia. Então, quem propunha o comunismo estava propondo uma coisa nova, era, portanto, progressista. Quem não queria o comunismo queria conservar as coisas como estavam, eram conservadores. Mesmo depois que o comunismo foi implantado na Rússia, então ele era a realidade lá na Rússia, mas não era em outros países. Então, nos países onde não era, as pessoas que defendiam esse tipo de governo, eles eram progressistas porque queriam algo novo, algo que nunca tinha sido colocado naqueles países, nunca tinha sido implementado ali. E os que queriam manter como estavam eram conservadores. Agora, isso significa que conservador é igual à direita e progressista à esquerda? Não. Hoje, no Brasil, os conservadores são o pessoal do PT, que querem conservar o governo que eles tinham. E quem está querendo algo novo é progressista. Eu quero lançar aqui e chamar todos para mover um movimento progressista de direita. Porque frequentemente a gente observa, e o Olavo de Carvalho colocou isso magistralmente no vídeo recente, que quando um governo de esquerda assume, ele começa a transformar o Estado à sua imagem e semelhança. Quando o movimento contrário, de direita, que se autodenomina conservador, assume, o que eles fazem? Eles retornam como estavam, tentam voltar? Não, eles tentam manter naquele ponto. Então o que acontece? Se os esquerdistas chegarem no poder de novo, eles vão levar a coisa mais para o lado da esquerda, e quando os conservadores assumirem, vão manter naquele ponto. Então, a coisa vai caminhando para a esquerda. A minha proposta é uma proposta progressista de direita.
Progressista, inclusive, porque eu pretendo implementar algo que nunca foi tentado, mesmo fora do Brasil, mas uma proposta de direita. O que é a proposta de direita nessa acepção? Tá? É uma proposta de um Estado pequeno, que interfere pouco na vida do cidadão, transferindo ao cidadão a maior parte das decisões, das responsabilidades pela decisão da sua própria vida. E tirando o Estado, tirando atribuições do Estado, deixando o Estado pequeno para um número pequeno de atribuições. Esse movimento, que eu chamo de movimento progressista de direita, quer resgatar as propostas originais da Revolução Americana e aprofundar, e mais além do que eles foram. Quando houve a Revolução Americana, todos os países do mundo tinham monarquias absolutistas. E quando aquilo foi implementado lá, uma das coisas que ele foi observado é o seguinte, que aquilo não estava certo porque quem estava no poder tinha certeza de que não ia sair do poder nunca. Então podia fazer o que quisesse, não tinha compromisso com o povo porque tinha certeza que ia ficar sempre no poder. Então eles criaram um sistema em que as pessoas se revezavam no poder para evitar isso. O que acontece é que o tempo passou e nesse regime que foi instalado lá e foi tentado copiar em outros países, as pessoas criaram maneiras de, apesar das instituições estarem dessa forma, elas se perpetuarem no poder. Então hoje você tem pessoas que estão há 40 anos exercendo cargos públicos, às vezes não o mesmo, às vezes troca, mas está o tempo todo dentro da máquina pública, o tempo todo lá, de alguma forma fazendo isso. E aí essas pessoas começam a... são só elas que legislam, e elas ficam muito tempo lá, o que acontece? Passa a legislar para si próprios. Então, a proposta que eu gostaria de implementar e que eu não vi em lugar nenhum no mundo ainda, é um rodízio obrigatório. Leis que impeçam que as pessoas fiquem muito tempo no serviço público. Impedir mesmo. Ficou um tempo, alguém tem que fazer isso, tá? Mas não pode ficar a vida inteira fazendo isso. Faz um tempo, sai e volta para a vida privada. Para quê? Para sentir na própria pele as leis que ele acabou de fazer. E não só os cargos políticos, cargo de juiz de todas as instâncias. Criou uma jurisprudência cabulosa. Vai passar um tempo na vida civil sentindo os efeitos da jurisprudência que ele criou. E esse movimento é um movimento que eu chamo de direita, porque tenta resgatar princípios que eu identifico com direita, que é um Estado pequeno, que é liberdade ao cidadão, que é deixar o cidadão gerir sua própria vida com pouca interferência do Estado. Mas é progressista. Progressista por quê? Porque propõe algo que nunca foi tentado. Que propõe um projeto que pretende realmente mudar as instituições do jeito que elas estão. Eu falo de Brasil porque eu vivo no Brasil, mas isso é aplicável em qualquer parte do mundo. Como eu estou no Brasil, eu pretendo colocar isso aqui, onde eu vivo. Então, é isso que eu pretendo chamar os cidadãos para fazer. Um movimento progressista de direita. De direita porque pretende chegar nos ideais da direita. Estado pequeno, poucas atribuições, pouca interferência na vida do cidadão. E progressista por quê? Porque a gente tem que ter a coragem de dizer que nós propomos a transformação e que nós pretendemos exercer a transformação, pretendemos, se chegarmos ao poder, realmente mudar as instituições como elas funcionam, para chegar perto dos nossos ideais, tão perto quanto nós pudermos. Esse é o vídeo de hoje e é o que eu pretendo propor essa reflexão em torno disso. Um movimento de direita, porém uma direita progressista. Progressista porque quer transformar, não quer conservar as instituições como elas estão, quer transformá-las. Transformá-las para algo que seja a imagem e semelhança da direita, assim como os esquerdistas fazem quando chegam ao poder. Transformar as instituições na imagem e semelhança da esquerda. Esse foi o vídeo de hoje.